poderosísima, Digo isso porque gostaria de ter uma grande voz, poderosísima, poderosíssima, que estuviera en consonancia con la fuerza del Espíritu que he visto aquí. que estivera em consonância com a força do Espírito que vi aqui. Porque antes de hablar del demonio, Porque antes de falar do demônio, de verdad que debo comentar, tenho que começar tengo que comentar que me he quedado gratamente sorprendido que fiquei muito surpreendido de la fuerza del Espíritu aquí. da força do Espírito Santo aqui. De verdad que lo mismo que cuando se reúnen unos satanistas Verdadeiramente, como se reúne os satanistas, y cuando se reúnen los demonios están alrededor de ellos, e quando os demônios estão ao seu redor, cuando se reúnen los demonios están a su alrededor. quando se reúne, os demônios estão ao seu lado. Aquí los ángeles seguro estaban revoloteando alrededor. Aqui seguramente os anjos estão voando ao nosso redor. Y el Espíritu Santo planeando por encima de esta multitud. Mucha gente me pregunta qué tiene que hacer para protegerse del diablo. Muitas pessoas me perguntam o que eu tenho que fazer para me proteger do diabo. Os aseguro que ningún diablo se atrevería a venir aquí en medio de ese entusiasmo del Espíritu. Eu estou seguro que nenhum diabo se atreveria a vir aqui no meio de tanto entusiasmo. En la medida en que ustedes conserven ese entusiasmo, esa fuerza, Na medida do que vocês conservem esse entusiasmo e essa força, los demonios no se acercarán a ustedes. os demônios não vão se aproximar de vocês. La mejor forma de protegerse contra el demonio A melhor maneira de proteger-se contra o demônio es el amor a Dios. é o amor a Deus. No esperen de mí que les diga fórmulas determinadas, Não esperem de mim que eu diga receitas determinadas, que les diga tienen que ponerse esta medalla de esta manera con esta fórmula que tem que colocar essa medalha desta maneira ou de outra maneira, y con esta fórmula. ou com esta forma. El demonio no se aleja de alguien por las fórmulas. O demônio não vai longe da pessoa pelas formas. El demonio puede entrar en una iglesia. O demônio pode entrar numa igreja. El demonio puede tentar al sacerdote incluso cuando está diciendo la misa. O demônio pode tentar um sacerdote e até enquanto celebra a missa. Pero el demonio se aleja Porém, o demônio fica longe cuando ve a una persona llena de entusiasmo y amor de Dios. quando vê uma pessoa cheia de entusiasmo. Por lo tanto, Portanto, quédense totalmente tranquilos. fiquem totalmente tranquilos. Yo les digo, en nombre de Jesús, Eu os digo, no nome de Jesus, que no tienen que tener miedo al demonio. que não tem que ter medo ao demônio. Existe Existe y les tienta, e os atenta, pero la gente tiene mucho miedo a la brujería. porém as pessoas têm muito medo à bruxaria. Y las personas comienzan a estar más preocupadas del demonio que del amor a Dios.
E as pessoas começam a estar mais preocupadas pelo demônio do que o amor a Deus. y empiezan a acumular fórmulas. E começam a inventar fórmulas. Tengo que hacer esto, Tenho que fazer isso, tengo que hacer esto de esta manera. tenho que fazer isso da outra maneira. Y cada vez piensan que les están atacando más E cada vez você pensa que está sendo mais atacado pelo demônio. y que las personas de la familia, del vecindario, E que as pessoas da família, os vizinhos, siguen haciendo más maleficios contra esa persona. seguem fazendo mais bruxarias contra essa pessoa. Y la persona cada vez se llena de más temor. E a pessoa cada vez se enche de temor. Mirad, Olhai, la palabra de Dios, que es nuestra maestra, a palavra de Deus é nossa mestra. nos habla del amor de Dios. Nos fala do amor a Deus. Insiste una y otra vez en Dios. Insiste uma e outra vez em Deus. Nos dice que existe el demonio, Nos diz que existe o demônio. pero cuando nos habla del demonio siempre es para que tengamos cuidado con la tentación. Mas quando fala do demônio, nos fala para que tenhamos medo da tentação. Cuidado. Cuidado da tentação. Una cosa es tener cuidado de no pecar Uma coisa é ter cuidado de não pecar, y otra cosa muy distinta e outra coisa bem distinta es que nuestra vida gire en torno é que a nossa vida gire ao redor del miedo contra el demonio. do medo contra o demônio. Yo no digo que no existan acciones extraordinarias del demonio, Eu não afirmo que não exista ações extraordinárias do demônio, pero las acciones extraordinarias del mundo demoníaco porém as ações extraordinárias do mundo demoníaco son raras, são bem poucas, porque Dios no ha dejado libre el poder del demonio sobre la tierra, porque Deus não deixou livre o poder do demônio sobre a terra, ni siquiera entre los paganos, nem sequer entre os pagãos, ni siquiera entre los que no rezan, nem sequer entre os que não rezam, ni siquiera en aquellos que son pecadores y no aman a Dios. nem sequer sobre aqueles que são pecadores e não amam a Deus. Vuelvo a repetir, Volto a repetir, no digo que no existan acciones extraordinarias del demonio, não digo que não existam ações extraordinárias do demônio, pero si alguna vez el demonio hace así, porém se alguma vez o demônio faz assim, la persona cree que hace así. a pessoa crê que faz amplamente. Las personas que vienen a nosotros diciendo, Padre, me han hecho un maleficio, As pessoas que vêm a mim e dizem, Padre, me fizeram um feitiço, todas todas están especialmente tentadas estão especialmente tentadas a creer que el demonio tiene posesión de sus vidas. a crer que o demônio tem possessão das suas vidas. Vosotros no tenéis que ser así. Vocês não têm que ser assim. Si Dios cuida hasta de los paganos, Se Deus cuida até dos pagãos, ¿cuánto más cuidará de vosotros? quanto mais cuidará de cada um de vocês. Siempre me ha sorprendido mucho Sempre me surpreendeu muito que la Biblia que a Bíblia no nos advierta contra el maleficio. não nos adverte contra os feitiços. La Biblia, por el contrario, A Bíblia, pelo contrário, sobre este tema da un gran silencio. sobre esse tema, guarda um grande silêncio. Ni una sola vez dice que los maleficios tengan efecto. Nenhuma só vez diz que os feitiços têm um efeito. Solamente una vez, Somente uma vez, en la carta a los romanos, na carta aos Romanos, San Pablo responde a una cuestión São Paulo responde a uma questão que se había suscitado en la iglesia de Roma. uma questão que tinha aparecido na igreja de Roma. Los creyentes de esa iglesia se preguntaban, Os que acreditavam nessa igreja se perguntavam:
si podían comer la carne ofrecida a los ídolos, se podiam comer a carne oferecida aos ídolos, que después se vendía en el mercado. que depois se vendia no mercado. Y San Pablo dice claramente E São Paulo diz claramente que sí, que la coman sin ningún problema de conciencia. que sim, que a comam sem nenhum problema de consciência. Y después explica E depois explica que los dioses no existen. Perdón, que los dioses son nada. Depois explica que os deuses são nada, Que los dioses son demonios. que os deuses são demônios, Y que esa carne ha sido ofrecida a los demonios. e que essa carne foi oferecida aos demônios. Y aún así repite que la coman sin ningún problema. E mesmo assim repete que podem comer. Repito, yo no digo que los maleficios nunca tengan efecto. Eu repito, eu não digo que os feitiços não têm efeito. Yo creo que algunas veces sí, Eu creio que algumas vezes sim, pero como excepción. mas como uma exceção. El miedo que muchos tienen al demonio O medo que muitos têm ao demônio no es una doctrina que nos haya enseñado nuestro maestro. não é uma doutrina que nos ensinou o nosso mestre. Una cosa es necesaria: Uma coisa é necessária: buscadla con todo vuestro corazón, buscai-a com todo o vosso coração, y todo lo demás se os dará por añadidura. e tudo o demais vai vir como acréscimo. El demonio ya os odia todo con todas sus fuerzas. O demônio já odeia cada com as suas forças. Si pudiera haceros más daño, lo haría. Se pudesse fazer mais dano, o faria. Por lo tanto, tenéis que salir de aquí Portanto, tereis que sair daqui habiendo destruido todo miedo a Satanás en vuestra alma. tendo deixado de lado todo o medo a Satanás. No os preocupéis si recibís un regalo o si os dan algo de comer. Não os preocupeis se receberam um presente ou deram algo para comer. Yo sé de familias en que la esposa no quiere comer en la casa de la suegra, Eu sei de famílias que a esposa não quer almoçar na casa da sogra, o que los regalos del vecino los tiran a la basura, e os presentes dos vizinhos joga no lixo, o que no quieren seguir con una amistad por miedo. ou porque não querem seguir com a amizade por medo. El hombre de Dios no actúa así. A pessoa de Deus não age assim. Tenemos puesta toda nuestra confianza en el que tiene todo poder. Nós colocamos toda a nossa confiança naquele que tem poder. Dios nunca se ofenderá de que hayamos tenido mucha confianza en Él. Deus nunca se ofenderá de ter muita confiança nele. Yo veo que las personas que más miedo tienen al demonio, a esas, ellas dicen que les pasa todo. As pessoas que dizem que mais têm medo ao demônio, essas dizem que a elas tudo passa. El hombre que está basado en la roca que es Dios, A pessoa que está basada na rocha que é Deus, a ese no le pasa nada. a essa pessoa não acontece nada. Pero lo que sí que nos advierte la Biblia muchas veces Porém, o que nos adverte a Bíblia muitas vezes es de la tentación. Tentación. é da tentação, Que el demonio está a nuestro alrededor, que a pessoa, que o demônio está ao nosso redor, no siempre, pero a veces, não sempre, mas às vezes, tratando de tentarnos. tratando de utilizar-nos. Lo que él quiere es nuestra alma. O que ele quer é a nossa alma. Eso es lo que le interesa. Isso é o que interessa a ele. Los posesos son pocos. Os possuídos são poucos. Las personas con influencias demoníacas también. As pessoas com influências demoníacas também são poucas. Pero yo cuando estaba en mi parroquia y recibía a la gente, Porém, quando eu estava na minha paróquia e recebia as pessoas, yo iba bendiciendo a todos eu ia abençoando a todos, y de vez en cuando, cada varios, e de vez em quando, cada vários, una persona comenzaba a tener una manifestación de un mal espíritu.
uma pessoa começava a ter uma manifestação de um mau espírito. Eso es una influencia. Isso é uma influência. Menos todavía, Menos ainda, caían al suelo poseídas. caíam ao sol possuídas. Pero esto es raro. Porém, isso era bem pouco. Siempre que venían a mi parroquia personas de lugares lejanos en España, Sempre que vinha pessoas de longe da Espanha na minha paróquia, y que no les podía decir que vinieran cada semana, e que não podia dizer que viessem toda semana, porque estaban a muchísimas horas de distancia, porque moravam muito longe, yo les decía, eu os dizia: poneos en contacto con el secretario del obispo